Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agora em São Januário, 3-0 Vasco em cima do Fortaleza. É o que a gente sempre vem dizendo, cara, não é só futebol, é a vontade que os jogadores podem demonstrar de querer vencer uma partida. E o Vasco hoje, acima de qualquer coisa, esquema tático, técnica dos jogadores e esquema definido pelo Diniz, a vontade e a necessidade, disposição dos caras ganharem, acho que é o hoje principal para o Vasco começar a encontrar de novo o caminho das vitórias, mesmo com esse elenco muito ainda sem peças de reposição, algumas posições ainda muito abaixo. Então, acima de tudo, vontade. Vou falar desse jogo que o Vasco fez muito bem, os dois tempos manteve um equilíbrio muito bom. Depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. A partida de hoje foi um bálsamo para o torcedor vascaíno, no sentido de temos um elenco que pode jogar mais do que vinha jogando nas últimas, sei lá, 9 partidas que o Vasco não vencia. Temos um elenco que pode jogar mais, sim. O que faltava principalmente, o que todos nós observávamos, era a vontade, a disposição e a pegada. Um primeiro momento, quando um treinador chega numa equipe, é o ambiente mudar. É a vontade dos jogadores quererem mostrar serviço e, de repente, conquistar espaço no time. E foi tudo o que aconteceu hoje, não na partida contra o Lanús, hoje, em São Januário. Parecia uma equipe que queria mostrar porque estava jogando, porque os jogadores eram titulares, porque o Paulo Henrique merecia a lateral direita, fez uma partidaça, porque o Verratti era o centroavante, fez uma partidaça, porque o Nuno Moreira divide ali a parte técnica na parte do lado esquerdo com o Felipe Coutinho, porque ele fez essa partidaça, o Felipe Coutinho, porque também até ser expulso, fez também uma partida muito boa. A zaga do Vasco com o João Vitor hoje e o Luiz Gustavo, por que eles estavam fazendo uma partida tão boa? Porque queriam mostrar que poderiam ser titulares do Vasco. Era isso que a torcida do Vasco queria. O Hugo Moura, tabelando no primeiro gol do Nuno Moreira, porque ele merece ser titular do Vasco, hoje demonstrou porque merece ser titular do Vasco. Era isso que a gente queria. Vestir essa camisa, cara, não é para qualquer um. Para você vestir a camisa do Vasco, você tem que entender que acima de qualquer coisa, além de você estar trabalhando lidando com milhões de torcedores, você tem que mostrar por que você está ali. Por mais que uma contratação seja mais turbulenta, por mais que um dirigente tenha te trazido de uma forma meio que contrapeso de um jogador que não conseguiu contratar, você chegou, cara, você tem que entender que você tem uma responsabilidade. E a gente viu esses jogadores do Vasco até a partida de hoje, parece que meio sem responsabilidade. Eu não pedi para estar aqui, eu vim aqui porque, foi um outro dirigente que me contratou e fez um contrapeso e não era para estar aqui, era para estar outro. E parece que o Diniz, com um trabalho também de muita parte emocional, psicológica, ele conseguiu fazer esses caras entenderem que essa camisa do Vasco é uma das 5 maiores do Brasil, disparada, assim, de tradição, de história, de relevância. É uma das 5 disparadas maiores do Brasil, pode não ser a maior, mas entre as 5 está com certeza, em relação à torcida, em relação a potencial de divulgação, a mídia, a tudo. E quando você passa a inserir isso na cabeça do atleta, a importância que ele tem para milhões de torcedores, a importância que ele tem no meio do futebol, o que o Vasco pode proporcionar para ele, muda tudo. E parecia que hoje o Vasco entendeu qual era a sua função real num campo de futebol. É brigar por todas as bolas, é dividir até o fim. Se necessitar, faz falta, fazer falta faz parte do jogo. Ir até o fim, todas as divididas, se machucar, infelizmente, bote outro no lugar, ninguém quer se machucar, mas uma dividida faz parte. E o Vasco parecia que tirava o pé, parecia que não corria até o fim, pareciam que os jogadores adversários corriam muito mais, tinham muito mais força. E hoje o Vasco mostrou que pode ter força, pode fazer um campeonato muito melhor do que está fazendo, uma Sul-Americana muito melhor, uma Copa do Brasil com muito mais desenvoltura que fez contra o Operário, por exemplo. Esse elenco pode fazer isso. É o melhor elenco do Brasil? É entre os 5? Está entre os 5? Está entre os 8? Eu acho que não está nem entre os 8. Mas o que vinha jogando estava muito abaixo. E o que pegava para mim era a parte de vontade, cara. É a parte da disposição, cara. Você vestir a camisa do Vasco e não ter disposição, isso arrebenta a torcida, cara. Isso arrebenta a torcida. É pior do que qualquer coisa. É pior do que você errar um chute pro gol, é pior do que você perder uma dividida, é pior do que você fazer falta, é pior do que você ser expulso, é pior do que você agredir um cara dentro do campo. Você não entrar com disposição para vestir a camisa do Vasco, não entra na minha cabeça, não entra. Não faz sentido nenhum para mim. Perdeu completamente o intuito de estar vestindo essa camisa. Então o Vasco hoje fez uma partida com tudo que eu falei, acrescentando
o que o Diniz sabe fazer de melhor, que é fazer os jogadores se aproximarem e trabalharem bem a bola. O resultado de 3-0 foi pouco. Foi pouco. O Vasco teve 2 gols anulados, o Vasco teve uma bola do Ryan na trave, fora as outras oportunidades que o Adson poderia rolar pro Lloyd fazer o quarto, não fez. O Vasco hoje jogou muita bola, jogou demais. Quando o Vasco joga mal, quando o Vasco não tem disposição, eu venho aqui e falo. É um jogo depois do outro. Nenhum jogo vai dizer o que foi o anterior. Esse não disse o que foi contra o Lanús. Hoje foi um jogo, uma partidaça do Vasco. Uma partidaça do Vasco, como eu não vi há muito tempo. Eu não vi esse ano uma partida como eu vi hoje contra o Fortaleza. É para se dizer que o Vasco vai brigar pelo título? Não, não. É para se dizer que não ganhou, não fez mais que obrigação? Não, o Vasco fez muito mais do que obrigação hoje. O Vasco jogou muita bola. O Vasco não ganhou de 1-0 tomando um sufoco. O Vasco não fez 2-1 no desespero que nem foi contra o Santos. O Vasco dominou o jogo inteiro. O Vasco teve o controle do jogo nas mãos. Com o quê? Com o quê? Posse de bola, toque de bola. Saber o que fazer com a bola. E não teve loucura lá atrás. Tocaram pro Léo Jardim muito mais do que deveriam? Tocaram. E o Léo Jardim zerou. Bico pra frente. Tocou pra ele? Bico pra frente. E deve ter conversado com o Diniz. Podem tocar a bola lá atrás. Se chegar no meu pé, eu vou chutar pra frente. Eu não tenho qualidade técnica, o Diniz, é isso. É melhor você dar um bico pra frente do que você dar uma bola no pé do adversário. E o Vasco fez isso um monte de vezes no jogo. Perdeu o jogo. Fortaleza massacrou o Vasco. Não, o Vasco venceu por 3-0. 3-0 poderia ser muito mais. Então a partida de hoje foi um exemplo daqui pra frente do que o Vasco tem que fazer. Tem que pegar essa partida como exemplo. Só de parte ruim foi o Coutinho ser expulso, né? Foi algo muito ruim pro Vasco. Então o Coutinho vai desfalcar o Vasco no clássico contra o Fluminense no próximo sábado. E não vem me dizer que o Payet vai chegar e vai resolver, vai fazer o mesmo que o Felipe Coutinho, porque não vai. Não tenho mais expectativa no Payet. Pode calar minha boca? Pode, mas eu acho pouco provável. Que o Payet até entre como titular, porque eu acho que o Payet não vai ficar no Vasco nos próximos meses. Não faz sentido um cara que não vai ficar ser titular do Vasco num clássico. Então acho que o Payet não vai jogar, pelo menos não como titular contra o Fluminense. Já esse parêntese fechado, o Vasco hoje foi bem em todas as posições. Paulo Henrique hoje, absurdo no segundo gol, que jogadaça. No primeiro tempo foi um pouco claudicante. No primeiro tempo o Vasco fez uma boa partida, teve muitas oportunidades, mas no segundo tempo que a gente tinha expectativa que o Vasco fosse... Expectativa não, né? Tinha um medo que o Vasco fosse cansar, e o Vasco permaneceu com o mesmo time até os 40 minutos. Mesmo o Coutinho sendo expulso, o campo ficando maior, sem o Marinho também pelo lado do Fortaleza, o Vasco continuou correndo demais. Muito, muito. Então já melhora em uma semana, 6 dias do Diniz, já melhora a parte física, a gente já vê uma parte física do Vasco mais consistente, a vontade, acima de qualquer coisa, melhorou demais, demais, a vontade de vencer, a gana de disputar a bola e vencer a disputa de bola, o Ryan brigando, tomando esporro do Diniz porque estava simulando uma contusão, tudo isso faz a gente ter um pouco mais de esperança com esse time do Vasco. Ainda é pouco. O que esses caras demonstraram nos 5 primeiros meses do ano ainda é muito pouco. Hoje eu espero que seja o início de uma nova história. Daqui pra frente o Vasco vai perder jogos, claro que vai perder, mas tem que ser jogos que o Vasco venda muito cara a derrota. Não contra o Porto Cabedelo, que foi um absurdo, um atropelo. Não contra o Vitória, com um a mais deixou os caras virarem. Não contra Palmeiras, que o Vasco deu um gol pro Palmeiras. O Vasco tem que vender cara as derrotas, vender cara jogando muito. Então o Vasco tem que procurar vencer mais partidas aqui pra frente, óbvio, para conseguir uma posição melhor no Brasileirão, classificação na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e o mais longe. Título, galera, é muito difícil. Não vou chegar numa empolgação aqui, até porque eu ainda tô de luto. Ainda tô com a minha bandeira do avesso, porque eu ainda acho que o Vasco tem que melhorar muito para ser o Vasco que a gente costumou ver. Mas hoje é um início, pode ser o início de um processo de mudança. Tem que ter respaldo, tem que dar respaldo pro Diniz, porque eu acho que em tão pouco tempo ele conseguir mudar tanta coisa, é que o cara é de uma prateleira diferenciada. O Diniz é de uma prateleira diferenciada. Então, feliz pela vitória, ainda preciso ver muito mais para começar a botar minha camisa, bandeira, ficar mais animado, porque eu não consigo engolir o Vasco ter dado tanto mole nessas últimas rodadas, muito por conta da omissão da nossa direção, nosso presidente fazendo muita besteira. Espero que agora seja o acerto dele que faça o Vasco ter uma virada até o final do campeonato, que consiga, de repente, até brigar entre as 10 primeiras colocações aí, quem sabe, e na Copa do Brasil afunilando, chegando mais longe, na Sul-Americana também chegando mais longe, com um time um pouco mais consistente, e não deixando de dizer que precisa sim de jogadores na janela. Óbvio que o Vasco vai ter que correr atrás de jogadores para posições principalmente de ataque e de volante aí, que saibam sair jogando
na janela do meio do ano. Então, galera, como eu falei, muita coisa ainda tem que melhorar. É uma atuação que deixa o torcedor um pouco mais otimista. O Vasco sai aplaudido, Diniz com o nome cantado pela torcida. É muito legal ver a torcida do Vasco feliz, eu fico feliz. Ninguém quer vir aqui fazer crítica, ninguém quer aqui ter o vídeo viralizado porque o Vasco perdeu, tomou um sacode de um time muito fraco, porque isso viraliza, as torcidas fazem piada. Eu não quero isso. Quero que o Vasco vença sempre. Para a torcida do Vasco ver eu fazendo vídeo aqui, falando bem do time, falando bem do zagueiro, falando bem do Paulo Henrique. O Piton hoje fez uma boa partida, deu assistência, foi atento. Também o Diniz gritou no ouvido dele o jogo inteiro. Faltava também um técnico mais sanguíneo, que ficasse na beira do campo chamando a atenção desses caras. O Felipe era um pouco mais assim, o Carille sentava no banco, ficava observando com a mão no queixo. Tem que chamar e direto, o tempo inteiro tem que pressionar esses jogadores do Vasco, senão cai a concentração. Então o Diniz hoje soube fazer, acho que ele vai ter que fazer isso sempre, chamar a atenção desses caras. Dito isso, como eu falei, 3-0 saiu de forma natural, o Vasco poderia ter feito 5, mas fez 3. Primeiro tempo o Vasco jogou logo no início, já deu um balde de água fria ali no Fortaleza, fazendo 1-0 com o Nuno Moreira. No segundo tempo também, bem no início, o Vasco fez 2-0 com o Verratti e controlou o jogo. O Fortaleza tentou cruzar bolas, tentou fazer jogadas pelas pontas, não conseguiu. A marcação do Vasco estava bem encaixada, os pontas voltando para marcar com a pressão do Fernando Diniz em cima deles. E o Léo Jardim trabalhou uns 2, 3 vezes ali nos chutes cruzados ali, não levou perigo. E o Vasco faz o terceiro gol, mais uma vez numa jogada do Nuno Moreira pro Piton, lembrando muito o jogo contra o Vitória, que foi uma jogada também do Nuno pro Piton, cruzando pro Verratti, só que dessa vez foi rasteira, 3-0. E se o Adson, que entrou no segundo tempo, toca pro Lloyd, que também entrou no segundo tempo, era 4-0, tranquilinho pro Vasco, tranquilinho, resultado justíssimo. O Vasco venceria por 4-0, mas beleza, valeu. O Vasco agora voltando a campo contra o Fluminense pelo Brasileirão. Próximo sábado, 18h30 no Maracanã, mando deles. E antes disso tem a Copa do Brasil, que o Vasco vai jogar por uma vitória simples, empate leva aos pênaltis. Acredito que se mantiver esse futebol vai passar com facilidade pelo Operário, tem que manter. Não adianta deixar cair a concentração, o Diniz tem que ficar ligado, ele entende muito disso, né? Já ganhou Libertadores, já ganhou outros títulos aí. Então ele entende muito que tem que manter a concentração sempre, né? Porque ganhou uma partida que na próxima vai relaxar. Então acho que o Vasco tem tudo agora, com o momento chegando diferente para passar do Operário. Jogo desse meio de semana e no próximo final de semana fazer um jogo duro contra o Fluminense, que tem um time melhor, mas de repente aí numa movimentação do Diniz, aí numa sacada genial do Diniz, ele consiga fazer um jogo mais difícil pro Fluminense contra o Vasco, porque o Vasco tem dado muito mole também em clássico. E espero que consiga vencer nosso rival. Então, vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim, partidaça, não fez nenhuma defesa milagrosa, mas foi seguro, nota 8. Paulo Henrique, drible da vaca ali no lateral direito e o cruzamento pro Verratti foi coisa linda, nota 9. João Vitor hoje não comprometeu, nota 8. Luiz Gustavo, esse moleque tem futuro, toda hora antecipando, saindo da área, não ficou grudado lá. Provavelmente uma instrução, não fique parado esperando. Antecipe quando você tiver confiança. Numa dessas ele tomou até um cartão amarelo. Então Luiz Gustavo, nota 7,5. O Lucas Piton, partida boa também, recuperando o futebol. Espero que o Lucas Piton volte a ser aquele cara que cruza bem, é atento, consegue fazer jogadas trabalhadas no ataque, que não comprometa na defesa, né? Se ele for esse cara, ele vai ajudar muito ainda. Nota 7,5 para o Piton. O Hugo Moura, uma partida segura, deu assistência para o Hugo Moreira, na verdade, fazer o primeiro gol do Vasco, nota 7,5 também para o Hugo Moura. O Tietê, uma partida maravilhosa do Tietê, cara. O Tietê foi aquele cara aquele ioiô que vem atrás, leva, ajudou muito o Coutinho na criação, não deixou o Coutinho correr sozinho, correu junto. Esse é o Tietê que a gente quer, não é o Tietê perninha que eu vi contra o Lanús, que dando trotando, andando fraco, andando corridas leves, assim, não sendo muito intenso, porque a intensidade no futebol hoje faz parte, tem que ter. Eu gostei do Tietê hoje, nota 8,5. O Felipe Coutinho, até ser expulso, estava fazendo uma partida boa, dando um pouco mais de dinâmica ali para o meio campo, nota 7 para o Felipe Coutinho. O Ryan botou uma bola na trave, foi atento, tomou o esporro do Diniz quando tinha que tomar. Acho que o Diniz vai fazer o Ryan crescer muito o futebol dele, nota 8 para o Ryan. O Verratti, uma partida muito boa, 2 gols, não tem como deixar de dar nota 10 pro Verratti, né? Matador, esticou ali os pernões dele para fazer os 2 gols do Vasco, nota 10 pro Verratti. O Nuno Moreira, nota 10 também, porque ditou o ritmo. Hoje o Nuno Moreira ditou o ritmo do Vasco no ataque, vinha buscar atrás, marcou ponta, nota 10 pro Nuno Moreira, que achado
Que achado dessa direção. A gente critica tanto a direção do Vasco, a direção técnica, agora a gente tem que dar o braço a torcer, porque o Nuno Moreira realmente foi um achado. O Adson, que entrou no lugar dele, fomeou muito ali num lance que ele chutou de direita, nem é o forte dele. Nota 6, o Lloyd Augusto entrou também, não fez muitas jogadas de perigo, mas também trabalhou a bola, tocou mais atrás, deu uma cozinhada ali no jogo, nota 6,5 para o Lloyd. O Maurício Lemos, que entrou no lugar do amarelado Luiz Gustavo, também não fez muita coisa, nota 6. O Paulinho, que entrou no lugar Paulinho, que entrou no lugar do Tietê, nota 6 também. E acho que foi isso. E o nosso querido Fernando Diniz, que já em 6 dias de trabalho mudou tudo no Vasco. Tudo, ânimo, vontade, técnica, tática. Ele potencializou o individualismo através do seu esquema tático, e isso que funciona no futebol de verdade, não o contrário, os individualismos potenciar a parte tática, porque uma coisa depende da outra. Eu acho que primeiro tem que ter um esquema tático bem definido, um jeito de jogar para potencializar a individualidade, a parte técnica dos jogadores. Para mim não pode fugir dessa ordem, se for o contrário, fica um negócio cada um por si, e o Diniz conseguiu dar jeito e botou um esqueminha ali que o Vasco conseguiu fazer uma partida muito boa hoje. Então, nota 10 também para Fernando Diniz, sem empolgação, sem achar que é o melhor técnico do mundo. Esse time do Vasco ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas. Não é porque venceu o Fortaleza, que nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro, que agora vai brigar pelo título. Não, pezinho no chão e vamos de degrau em degrau tentar conseguir coisas maiores, mas já é um ânimo diferente aí esse 3-0 contra o Fortaleza para o decorrer do trabalho do Diniz e o decorrer do Vasco agora nessas próximas semanas decisivas, com partidas eliminatórias na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E um clássico contra o Fluminense. É isso, galera. Valeu. Então volta aí na próxima partida. Vasco e Operário no meio de semana pela Copa do Brasil. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui.